Então, Guru Yoga. Duas vezes em tibetano, uma vez em português. Te sou Dewa, Tempe podrão, Ludrin Chen Tsawe, Lama La Soa. De Sanje Sensu Temparipo Cherangorangi Chepaji Lo Chisu Dewa Tempe Podrão Dudrin Chen Tsawe Lama La Soa Deusam Senso Temparimpo Cherangorangi Chepadinho da coroa na minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda suas bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Refúgio interno. Corpo. O centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas, sem exceção. É a vastidão dentro dos três canais e os cinco chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Fala. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são totalmente dissipadas pelo vento de sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Mente. Do pavilhão das cinco luzes de sabedoria, raios das esferas não duais de luz emanam, eliminando as teias de escuridão da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Yes. Agora o livro. Cadê você? Ok aí? Ok. Então vamos lá. Acho que nós ficamos nessa página aqui, né? Essa que é a 230. Eu Hum. marquei 230 a seguinte, mas vamos lá. Então a gente tá falando sobre o túmulo, né? Acho que podemos começar daqui. Túmulo não é a única técnica respiratória profunda que ressurgiu recentemente no Ocidente. Vários anos atrás, quando estava no início da minha pesquisa, eu tinha ouvido falar de uma prática conhecida como respiração holotrópica,
criada por um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof. O foco dessa respiração não era reiniciar o sistema nervoso autônomo ou curar o corpo, era reprogramar a mente. Estima-se que 1 milhão de pessoas a tenham experimentado e hoje mais de 1.000 facilitadores treinados realizam oficinas em todo o mundo. Fiz uma visita a Grof, cuja casa fica a apenas meia hora de distância ao norte de onde eu estava, no condado de Marin. Passei por uma rua arborizada, onde raízes de carvalho do tamanho de coxas humanas cobriam calçadas estreitas, e estacionei na entrada de uma casa moderna de meados do século passado. Peguei minha mochila e me aproximei da porta da frente. Groff, vestido com uma camisa azul escura, calça caque e tamancos, me cumprimentou. Levou-me até a sala, passando por figuras budistas, deuses hindus, máscaras indonésias e pilhas dos 20 livros que escreveu ao longo dos anos. Duas portas deslizantes de vidro ofereciam uma vista das colinas salpicadas de telhados de ladrilhos vermelhos em estilo espanhol. Nós nos sentamos a uma mesa de quintal feita de sequoia e Groff me contou como tudo começou. Página 231 é essa aqui. Então, era novembro de 1956 e Groff era aluno da Academia de Ciências da Tchecoslováquia, em Praga. O Departamento de Psicologia da universidade havia recebido uma amostra de um novo medicamento da Sandoz, uma empresa farmacêutica suíça. Olha, nem sabia que essa Sandoz era suíça. Tinha sido desenvolvido originalmente para tratar dores menstruais e de cabeça, mas a Sandoz descobriu que os efeitos colaterais, que incluíam alucinações, eram muito graves para torná-lo comercializável. A empresa achou que os psiquiatras poderiam usá-lo para entender e se comunicar melhor com seus pacientes esquizofrênicos. Groff se ofereceu para experimentar a medicação. Um assistente o amarrou a uma cadeira e injetou nele 100 microgramas. Vi a luz como nunca a tinha visto antes e não conseguia acreditar que ela existia, lembrou Groff mais tarde. Meu primeiro pensamento foi que estava olhando para Hiroshima. Então me vi acima da clínica de Praga, acima da clínica de Praga do planeta. A consciência não tinha limites e eu estava além do planeta. Tinha uma consciência cósmica. Groff foi uma das primeiras cobaias a testar o ácido lisérgico dietilamida 25, mais conhecido como LSD. Gente, a experiência orientaria. A experiência orientaria a pesquisa de Groff na Academia de Ciências da Tchecoslováquia e, mais tarde, da Universidade Johns Hopkins, onde pesquisaria tratamentos de psicoterapia com pacientes. Em 1968, o governo dos Estados Unidos proibiu o uso do LSD. Então, Groff e sua esposa Cristina procuraram uma terapia com os mesmos efeitos alucinatórios e curativos que não os levariam à prisão. Foi quando descobriram a técnica de respiração pesada. Gente, que incrível! Incrível! A técnica dos Groff era essencialmente túmulo elevado ao nível 11. Era necessário se deitar no chão de uma sala escura com música alta, respirando o mais profunda e rapidamente possível por até 3 horas. Ah, Respirando até o ponto de exaustão, descobriram que poderiam colocar os pacientes em um estado de estresse, no qual era possível acessar pensamentos subconscientes e inconscientes. Essencialmente, a terapia ajudou as pessoas a queimar um fusível na mente para que pudessem retornar a um estado de calma. Os Groff chamavam isso de respiração holotrópica, do grego holos, que significa inteiro, e trepen, que se traduz por progredir em direção a algo. A respiração holotrópica derrubava a mente e a movia na direção da totalidade. Levou um tempo,
A respiração holotrópica frequentemente incluía uma jornada pela noite escura da alma, na qual os pacientes experimentavam um confronto doloroso consigo mesmos. Às vezes, os pacientes vomitavam ou sofriam colapsos nervosos. Se passassem por tudo isso, poderiam surgir visões místicas, despertares espirituais, descobertas psicológicas, experiências extracorpóreas e, às vezes, o que Groff chamava de uma pequena experiência de vida, morte e renascimento. Era tão poderoso que os pacientes relataram ter visto a vida inteira passar diante dos olhos. Logo, a técnica ganhou popularidade entre os psiquiatras. Que arraso, viu? Tem que ter coragem para fazer isso, viu? É. Pegamos pessoas psicóticas, pessoas com quem ninguém mais queria lidar, pessoas para quem os medicamentos não estavam funcionando, disse o Dr. James Aerman, psiquiatra que praticava terapia em sua clínica havia 30 anos. De 1989 a 2001, Aerman conduziu mais de 11 mil pacientes no St. Anthony Medical Center, em St. Louis, através da respiração holotrópica. Documentou as experiências de 482 pessoas bipolares, esquizofrênicas, entre outras, e descobriu que a terapia trazia benefícios significativos e duradouros. Um paciente de 14 anos que tentou cortar a própria garganta realizou a técnica de respiração holotrópica algumas vezes e partiu para um estado alterado de pura consciência. Uma mulher de 31 anos, viciada em drogas, teve uma experiência extracorpórea e posteriormente ficou sóbria e passou a liderar um programa de narcóticos anônimos. Aerman viu milhares de transformações semelhantes e não relatou reações adversas ou efeitos colaterais. Esses pacientes poderiam ficar incontroláveis, mas funcionou bem para eles, contou. Funcionou incrivelmente bem e a equipe do hospital simplesmente não conseguia entender por quê. Alguns estudos menores se seguiram e mostraram resultados positivos para as pessoas com ansiedade, baixa autoestima, asma e problemas interpessoais. Mas durante a maior parte dos seus 50 anos de história, a respiração holotrópica foi muito pouco estudada e os estudos existentes mensuram a experiência subjetiva, ou seja, como as pessoas dizem que se sentiram antes e depois. Eu queria experimentar como era, então me inscrevi para uma sessão. Voluntário para continuar lendo? Voluntário, voluntária? Eu posso ler um pouco. Então vá, leia um pouco. Em um dia fresco de outono, dirigi algumas horas ao norte da casa de Groff até um resort de fontes termais escondido sob a sombra de sequoias antigas. Havia tendas empoeiradas, homens barbudos com sapatos de bico fino, mulheres de tranças usando roupas de cor turquesa, granola caseira em jarros antigos. Era exatamente o tipo de cena que eu esperava. O que eu não esperava eram os advogados corporativos, arquitetos com camisas polo apertadas e homens musculosos com cabelos corvinha que também se encontravam por lá. Uma dúzia de nós entrou na sala de atividades de um dormitório. Metade do grupo se deitou no chão e se preparou para respirar, enquanto a outra metade, os assistentes, os observava. Ofereci-me como assistente de um homem chamado Carey, que usava óculos Armani e me pediu que não o tocasse durante a sessão, porque temia que qualquer contato pudesse queimar sua pele. A música começou, uma mistura previsível de batidas techno com um som de viola, estilo alaúde reverberante e cantorias macam árabes. O que aconteceu em seguida também era previsível. O pessoal da área de negócios respirava muito forte e se mexia nos tapetes, mas na maioria das vezes mantinha calma e se recompunha. Enquanto isso, os curandeiros naturais do grupo iam à loucura. Após apenas alguns minutos de respiração, um homem grande chamado Ben, que vivia afastado de tudo, em uma cabana a alguns quilômetros da montanha, se sentou e olhou com admiração para as plantas das mãos As palmas das mãos.
as palmas, desculpe, para as palmas das mãos, como se estivesse segurando uma pedra mágica. Mais algumas respirações e Ben começou a bufar e coçar a virilha. Rosnou, uivou como um lobo e andou pela sala de quatro. Os terapeutas que dirigiam a sessão se aproximaram de Ben e o jogaram no chão. Sentaram-se sobre ele até que retornasse à sua forma humana. Atrás de Ben, uma mulher chamada Mary cutucou os olhos com os nós dos dedos e gritou por mãe. Quero a mãe, eu te odeio, mamãe. Quero a minha mãe, te odeio, mamãe. Dizia ela, soluçando e alternando uma voz diabólica e infantil. Foi até um canto e se enrodilhou como um cachorro maltratado. Continuou assim por 2 horas. Não pude deixar de notar que nem Mary nem Ben estavam respirando mais rápido ou mais profundamente do que qualquer outra pessoa. Na verdade, Aqui embaixo. não estavam respirando mais rápido do que eu, que estava ali sentado, assistindo a cena se desenrolar. À tarde, o grupo trocou de papéis e foi a minha vez de caminhar pela noite escura da alma. Admito que fiquei bastante em dúvida nesse momento, mas dei tudo de mim, respirando com tanta força quanto pude, pelo que consegui. Senti-me muito quente e suado, depois senti o corpo muito frio e suado. Minhas pernas ficaram dormentes e meus dedos se crisparam incontrolavelmente em garras, um efeito colateral comum da contração muscular, da hiperventilação chamado tetania. Minha mente divagou e eu estava convencido de que havia entrado em um estado de sonho acordado, no qual sons, músicas e sensações ao meu redor se misturavam livremente com pensamentos e imagens do meu subconsciente. Algum tempo depois, os sons abafados da bateria eletrônica, os estalos falsos de símbolos e as teclas do teclado voltaram à minha consciência e acabou. O grupo foi convidado a se sentar à mesa e desenhar mandalas com giz de cera sobre o que haviam acabado de experimentar. Saí para o ar perfumado da noite e bebi uma cerveja quente sozinho no banco do passageiro do meu carro. Por um lado, a respiração holotrópica foi transformadora para Ben e Mary e para centenas de milhares de pessoas que experimentaram. Por outro lado, obviamente, havia alguma influência psicossomática acontecendo lá. Não pude deixar de me perguntar quanto de seus efeitos curativos eram o resultado do ambiente, do estado mental e do cenário, e quanto poderia ser uma resposta física mensurável a respirar com tanta força por tanto tempo. Goff, Groff acreditava que pelo menos algumas experiências visuais e introspectivas eram desencadeadas como resultado de A ver. menos oxigênio no cérebro. Durante o descanso, cerca de 750 mililitros de sangue, o sangue o suficiente para encher uma garrafa de vinho, fluem pelo cérebro a cada minuto. O fluxo sanguíneo pode aumentar um pouco durante o exercício, assim como em outras partes do corpo, mas geralmente permanece constante. Isso muda quando respiramos com muita força. Sempre que o corpo for forçado a aspirar mais ar do que precisa, expiraremos muito dióxido de carbono, o que estreitará os vasos sanguíneos e diminuirá a circulação. Com apenas alguns minutos ou segundos de respiração excessiva, o fluxo sanguíneo cerebral pode diminuir em 40%, uma quantidade incrível. As áreas mais afetadas são o hipocampo, no cérebro, e os córtices frontal, occipital
e parieto occipital, que juntos são responsáveis por funções como processamento visual, informações sensoriais do corpo, memória, experiência do tempo e senso de identidade. Os distúrbios nessas áreas podem provocar alucinações poderosas, que incluem experiências extracorpóreas e sonhos acordados. Se continuarmos respirando um pouco mais rápido e mais fundo, mais sangue será drenado do cérebro e as alucinações visuais e auditivas ficarão mais profundas. Além disso, o desequilíbrio do pH do sangue, nessas condições, envia sinais de sofrimento por todo o corpo, especificamente ao sistema límbico, que controla as emoções, a excitação e outros instintos. A sustentação consciente desses sinais de estresse pode induzir o sistema límbico mais primitivo a pensar que o corpo está morrendo, e isso poderia explicar por que tantas pessoas experimentam sensações de morte e renascimento durante a respiração holotrópica. Por vontade própria, eles conduziram os respectivos corpos a um estado que percebem como potencialmente letal e depois o embalam de volta pela respiração consciente. Groff admitiu que os pesquisadores estavam muito longe de entender o quadro completo. E estava bem com isso. Sabia que a respiração holotrópica oferecia um forte empurrão que muitos pacientes precisavam e não recebiam de outras terapias. A respiração pesada fazia por eles o que mais ninguém poderia fazer. A excitação sexual é controlada pelo sistema parasimpático e geralmente é acompanhada ou pode ser induzida por respirações suaves e fáceis. Enquanto isso, os orgasmos são uma resposta simpática e geralmente vêm antes de uma respiração rápida, curta e aguda. Somos atraídos pelas pupilas grandes do nosso parceiro porque elas se dilatam durante o orgasmo, uma reação simpática. Gente, vou passar para o meu outro rapidinho aqui. Para o meu outro volume, Lúcia. É? Já vou começar o outro volume Ah, da impressão aqui. o teu tá dividido bem pelo meio. É, né? Eu Quer acho que ver? capítulo 9 agora, né? Não. Você Capítulo. imprimiu tudo, é capítulo 9. Eu Ai, imprimi tudo. Imprimiu Que- tudo, deve ter ah, achei agora o capítulo 8. 9. custado o preço de um livro. Hã? Não custou o preço do livro, R$ 400. Não, R$ 400, Cento não, e pelo amor. poucos. 140 Cento e baixei. pouco, é. É, a gente estava conversando aqui antes, é porque é importante ter o papelzinho, né? Que é gostoso, né? Tá certo. Ei, me diga então, vocês gastaram quanto? 150? Eu acho que Eu o não meu foi cento lembro. e quarenta com encadernação. Ah, que bom, eu achei que ia dar muito mais, eu nem fiz a pesquisa. Eu Bom lembro, saber. Para imprimir, né? eu, Eu gosto também de papel. eu É. Mas, gente, sabe, R$ 400 num livro é um absurdo, né? É um absurdo. É porque não tem, né? Então eles estão, pedem o que querem, né? olha, no Kindle é barato, acho que eu E, paguei e se, e mais. se Aí fizer a, circular 20 vale. se fizer a impressão de, porque nesse caso eu fiz a impressão assim, página por página, Ah, mas você pode fazer duas páginas em uma. Sai Tipo, mais frente, você barato. quer dizer que frente e verso, né? Você quer Não, dizer? às vezes nem é frente e verso. É assim, ó. Uma página Ah, aqui, bom. outra aqui. Meu ah, marido já Ah, fez aqui assim. E seria muito melhor para mim, porque eu ficaria só com um volume, né? é. Eu tenho dois volumes desse tamanhão todo. Mas na época foi assim que eu fiz. Então, gente, então alguém tem algum comentário? você sabe que eu Oi. tô com uma dúvida, não sei, eu queria esclarecer para mim mesma, assim.
Porque Hum, Groff, ele é da época dos anos 50, né? De 1950, esse trabalho dele e tal. E as pesquisas da Beat Generation com LSD, que foi o começo do é. LSD para questões terapêuticas, né? Então, aqui, quando a gente começa a ler esse último, o parágrafo que começamos hoje, quem é que vai até Groff visitá-lo? Ele tá, não é o pesquisador atual, claro, né? Porque Groff já morreu há muito tempo, né? Quem é que vai falar com Groff? Naquele parágrafo, quando a gente começa a ler Lá no hoje. início, quando começou hoje, Isso, porque é ali que fala, né? Eu fui procurar o Groff, que me recebeu né? É o autor do livro, não? Então, Ah, mas o autor do livro, o livro é recente, é isso que eu fiquei assim, achei esquisito. Então, pode é ser bem que. esquisito. Bom, eu até agora estava achando que a narrativa de, Ah, de tudo isso que vem acontecendo aí, dele se envolver com vários pesquisadores, tudo foi o Nestor, né? O Nestor. isso, Eu estava achando que sim. era ele, então agora você me colocou numa perspectiva É, diferente. eu também sempre achei assim, por isso que eu achei estranho quando ele fala, né? Fui recebido por Groff e tal. Aí eu tô pedindo então para Denise dar uma olhadinha só para tirar essa dúvida, assim, porque certamente não é ele, né? mas está dizendo aqui, ó, era novembro de 1956 Ah, e Groff era aluno da Academia de Ciências da Tchecoslováquia em Praga. ah. Então, ele sendo aluno em 1956, essa galera agora deve estar o quê? En- 80 e en- poucos, né? Então, mas quer dizer que o Nestor, o autor do livro, O James, Está com essa idade, mas falou com ele em 1956, é isso, então, né? o que dá para entender é isso, né? Que estranho. se ele Por tiver quê? vivo, Porque, para mim, assim, essa pesquisa do Nestor, do livro Respire, é uma coisa, assim, Recente? mais recente, né? Não só a publicação do livro, mas o todo que a gente vem lendo me dá a impressão que ele sempre relata coisas, assim, mais da atualidade, e não de 1956, que é a época que Groff fazia as experiências com LSD, entendeu? Uhum. Isso que eu achei estranho. Como eu não tenho papel aqui, não dá para ficar aí voltando. Não, mas para mim, assim, ele nasceu em 31. 56 ele começou a fazer as pesquisas. Quantos anos ele tinha então, José? É, em 31? 31, né? 31 Em para 30, 56, 25 anos. 25 Ai, anos. pode ser então. Ele nasceu em 31. Esse livro foi escrito provavelmente há uns 2, 3 anos atrás. Vamos tirar 2020, 31. 79 anos, poderia ser. é, É. Pode ser. Então ele resolve escrever isso tudo bem é, agora, mas relatando a experiência de quando ele era mocinho, de 25 anos, né? Não, exato. não, 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 não. Não, o autor é recente. O autor escreveu a experiência recente dele. Eu estou imaginando um Groff velhinho que Hum, recebeu ele na Ah, casa dele, sim. entendeu? deixa eu ver aqui no celular se o Groff está vivo. O, Eu tô fazendo isso daqui. Eu já pedi Porque, a biografia dele o e estou vendo autor se ele está vivo. do New porque York eu achei que ele não existisse mais, ó, psiquiatra tcheco, 92 anos de É isso aí, idade. ó. Ah, É. tá. Então Tá Olha foi vivo, isso. só, né? ele É. está vivo, É. tem 92 anos, tá bom, aqui fala um pouquinho sobre Diz ele, que ele então. está vivo, que casou em 2016 com a Brigitte Groff, vivem juntos na Alemanha. E é isso. Eu acho que foi isso Ah, mesmo. então tá. Então tá Encontrou ele já explicado. Ele tem. velhinho, é. Que graça, que Casou ótimo. com 80 anos. Casou em 2016, ela vai fazer 10 anos, ele tem 91, né? Ah, mas deve ser a 10ª esposa. Ah, sim, mas é casando que a gente aprende, né? Vai Ela casou com uma casando. E você vê guriazinha. você vê o poder da respiração, né? O cara casou. Exatamente. É É, isso Ah, mas aí. ele fez muitas experiências, né, com essa parte do LSD, né, com essa turma.
Foi por isso que Califórnia ficou famosa na época, né? Porque eles moravam todos ali, né? Uhum. E, e foi assim uma revolução nos tratamentos assim psiquiátricos, né? Até por serem banidos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Né? Só para, em cima disso que você falou, Rosa, na Netflix tem um documentário sobre o uso antigo, antes da proibição e pós-proibição, e o uso hoje em dia do LSD como tratamento terapêutico Uhum. os pacientes lá no um documentário interessante na Netflix. É? Ah. Eu não lembro o nome. Tem que Ou pesquisar. aí ele perguntar qual é o nome. Eu vou dar uma pesquisada hoje, Dê uma aí pesquisada para a gente saber. coloco no grupo lá. Aí você coloca no Depois grupo. você conta para nós. É bem interessante. Então, vamos começar o capítulo 9, né? Ótimo. Prender. Tenha vontade para ler? Posso ler um pouco, Vamos lá. apesar da rouquidão, mas dá pra... Até quando for confortável para você. Em 1968, Dr. Arthur King deixou seu escritório na Faculdade de Medicina da Universidade de Illinois e pegou um voo para Caio, Santiago, uma ilha selvagem e despovoada na costa sudeste de Porto Rico. Pegou algumas gaiolas, capturou um grupo de macacos selvagens e depois os levou ao laboratório para realizar um experimento bizarro e cruel. Ixi. King abriu o crânio dos macacos e removeu um pedaço do cérebro de cada lado. Deixou os macacos se recuperarem e depois os soltou de volta na selva. Exceto por algumas cicatrizes na cabeça, os macacos pareciam normais, mas algo estava errado com o cérebro deles. Eles tiveram problemas para sobreviver em seus ambientes naturais. Alguns morreram de fome, outros se afogaram, alguns foram logo devorados por outros animais. Em 2 semanas, todos os macacos de Kling estavam mortos. Alguns anos depois, Kling viajou para a Zâmbia, logo acima das Cataratas Vitória, e repetiu o experimento. 7 horas depois de libertar os macacos alterados de volta à natureza, todos haviam desaparecido. Os macacos morreram porque não conseguiam reconhecer quais animais eram presas e quais eram predadores. Não sentiram Perigo. o perigo de entrar em um rio com corredeiras, pendurar-se em galhos frágeis ou se aproximar de um bando rival. Os animais não tinham noção de medo, porque Havia, né? Kling havia removido o medo do cérebro deles. Especificamente, Kling cortou as amígdalas dos macacos, 2 nós do tamanho de amêndoas no centro dos lobos temporais. As amígdalas ajudam macacos, seres humanos e outros vertebrados de alta ordem a se lembrarem, a tomarem decisões e processarem emoções. Acredita também que esses nós sejam um circuito de alarme do medo, sinalizando ameaças, iniciando uma reação para lutar ou fugir. Sem as amígdalas, escreveu Kling, todos os macacos pareciam ter perdido a capacidade de prever e evitar confrontos perigosos. Sem medo, a sobrevivência era impossível, ou, no mínimo, extremamente precária. Nos Estados Unidos, uma garota, os psicólogos chamaram de SM, nasceu nessa mesma época com uma rara condição genética chamada doença de Urbach-Wiet. Essa condição causou mutações celulares e um acúmulo de matéria gordurosa em todo o seu corpo, dando à pele uma aparência irregular, inchada e deixando sua voz rouca. Quando o SM tinha 10 anos, os depósitos haviam se espalhado em seu cérebro. Por razões que ninguém entende, a doença deixou a maioria das regiões ilesa, mas destruiu suas amígdalas. SM tinha visão,
tato, audição, paladar e pensamentos como os de qualquer outra pessoa. Tinha QI, memória e percepção normais. Mas quando entrou, fim da adolescência, sua sensação de medo diminuiu. Abordava estranhos, ficava a alguns centímetros do rosto deles e descrevia seus segredos sexuais mais íntimos, sem medo, vergonha ou rejeição. Ela saía de casa durante uma tempestade violenta para conversar com o vizinho, sem se preocupar em ser atingida por algo. Comia o que estivesse à mão e não se incomodava em estocar comida se os armários estivessem vazios. CM não tinha medo de ficar com fome. Ela até perdeu a capacidade de reconhecer o medo no rosto das pessoas ao seu redor. SM podia facilmente perceber felicidade, confusão ou tristeza nos amigos e familiares, mas não fazia ideia quando alguém estava assustado ou se sentindo ameaçado. Preocupações, estresse e ansiedade se dissolveram junto com suas amígdalas. Um dia, quando o SM estava com 40 anos, um homem entrou em uma caminhonete, parou e a convidou para sair. Ela entrou, o homem a levou a um celeiro abandonado, jogou-a no chão e arrancou suas roupas. De repente, um cachorro correu para o celeiro e o homem temeu que pessoas pudessem vir logo atrás. Então ele fechou as calças e fugiu. SM se levantou com calma e seguiu o homem de volta para o carro. Em seguida, pediu que fosse levado para casa. Dr. Justin Feinstein conheceu o SM em 2006, enquanto fazia doutorado em neuropsicologia clínica na Universidade de Iowa. Feinstein se especializou em ansiedades, especificamente em como superá-las. Sabia que o medo era a causa de todas as ansiedades. O medo de ganhar peso levava à anorexia. O medo das multidões levava à agorafobia. O medo de perder o controle levava a ataques de pânico. As ansiedades eram sensibilidades excessivas ao medo percebido, seja de aranhas, sexo oposto, de espaço confinado, não importa. No nível neuronal, ansiedades e fobias eram causadas por amígdalas reativas. Os pesquisadores passaram 2 décadas estudando SM, tentando entender sua condição e tentando assustá-la. Mostraram filmes de humanos comendo excrementos, a levaram para casas assombradas em parques temáticos e colocaram cobras rastejando em seus braços. Nada funcionou. Determinado, Feinstein aprofundou os estudos e encontrou uma pesquisa em que indivíduos humanos tinham recebido uma única respiração de dióxido de carbono. Mesmo com uma pequena quantidade, os pacientes relataram sentimentos de asfixia, como se tivessem sido forçados a aprender a respiração por vários minutos. Os níveis de oxigênio não haviam mudado, e os pacientes sabiam que não estavam em perigo, mas muitos ainda sofriam ataques de pânico debilitantes que duravam minutos. Não foi uma reação a um medo percebido ou a uma ameaça externa. Não era psicológico. O gás estava ativando fisicamente outro mecanismo no cérebro e no corpo deles. Feinstein e um grupo de neurocirurgiões, psicólogos e assistentes de pesquisa montaram um experimento em um laboratório do Hospital da Universidade de Iowa. Trouxeram o ECM e assentaram em uma mesa, colocando uma máscara de inalação no rosto, conectada a uma bolsa de inalação que continha 35% de dióxido de carbono e o restante de ar do ambiente. Explicaram à ECM que o dióxido de carbono não danificaria seu corpo, pois seus tecidos e cérebro teriam muito oxigênio, e que ela não estaria em perigo. Ao ouvir isso, a ECM tinha a aparência de sempre, entediada. Não esperávamos que nada acontecesse, disse-me Feinstein. Ninguém esperava. Alguns momentos depois, Feinstein lançou uma mistura de CO2 no bocal, SM inalou. Imediatamente, seus olhos caídos se arregalaram. Os músculos de seus ombros ficaram tensos
e sua respiração ficou difícil. Ela se agarrou à mesa. Alguém me ajude, gritou através do bocal. SM levantou um braço e acionou como se estivesse se afogando. Eu não consigo, gritou. Não consigo respirar. O pesquisador arrancou a máscara, mas não ajudou. SM estremeceu com violência e ofegou. Um minuto depois, baixou os braços e, e voltou a respirar, lenta e calmamente. Um único sopro de dióxido de carbono fez a SM o que nenhuma cobra, filme de terror ou tempestade poderia fazer. Pela primeira vez em 30 anos, ela sentiu medo, um ataque de pânico completo. Sua amígdala Ixi. não voltara a crescer. O cérebro dela era o mesmo de sempre, mas alguma chave inativa havia sido repentinamente acionada. SM se recusou a inalar dióxido de carbono de novo. Anos depois, a menor lembrança disso a estressava. Então, Feinstein e seus pesquisadores confirmaram os resultados com dois gêmeos alemães que também sofriam da doença de Urbach-Witt. Os dois haviam perdido as amígdalas e não sentiam medo havia uma década. Uma única inalação de CO2 mudou o cenário rapidamente, quando ambos sofreram a mesma ansiedade debilitante, pânico e medo esmagador que SM havia sofrido. Alguém pode Uhum. prosseguir? Ricardo. Posso sim. Mas essa história SM. da SM é muito interessante, porque é o dióxido de carbono no limite, né? Limite. É no limite, é impressionante. Como você fala no limite, Ricardo? É porque ele injetou, né? Uma Dióxido de grande. carbono. É, Sim. a gente produz naturalmente, né? Uhum. A gente produz naturalmente pelas narinas. Lembra disso? Que a gente leu que com a respiração pelas narinas você produz dióxido de carbono, que essa quantidade de dióxido de carbono é saudável para o organismo, Sim. produz uma série de benefícios, né? Só que ele, numa dosagem maior, é um veneno, né? Torna-se tóxico. E está no ambiente, inclusive, né? Você tem É isso, né? poluição, na A poluição você poluição tem tem o dióxido de dióxido de carbono. carbono, né? Exatamente. Então, isso é interessante. Agora, o grande pulo do gato é que o circuito de alarme do medo não está só na amígdala, porque ela não tinha amígdala, né? Tava rompido o ligamento com a Sim. amígdala. Então, é aqui que a coisa vai ficando interessante. Existem outros circuitos, além da amígdala, que administram o medo. Isso é um avanço científico fantástico no meu modo de ver, porque tudo que eu aprendi, principalmente no budismo, né? Hum. Que está tudo concentrado, a reação está toda concentrada na amígdala, que é o bater ou correr, que foi o que nos levou até onde nós estamos, né? De sobrevivência. Então é interessante isso. É. Então ele diz, os livros estavam errados, né? Exato, As amígdalas exato, não eram o único circuito de alarme do medo. exatamente, exatamente. Isso é importante. É. Você vê que É, esses gases da respiração, né? Tudo está envolvido. e você sabe que é engraçado? Tem um personagem numa história em quadrinhos que é do Batman. Ele é um vilão, um dos vilões do Batman. Não vou lembrar o nome dele agora. Ah, Mas ele usa um gás que ele aplica nas pessoas, né? E as pessoas olham para ele, ele está com uma máscara e as pessoas começam a entrar em pânico, né? Começam a ter medos terríveis, né? Eu acho que o autor da história em quadrinhos já sabia do efeito do dióxido de carbono. é, menino. Então você vê como a gente é suscetível a isso, né, Ricardo? Qualquer É, pode promover alterações importantes na gente, alterações né? importantes. Com simplesmente você inalar um negócio desse, né? Exatamente, Que exatamente. coisa. E De- agora a gente está tendo muita experiência, né, com drogas, né? Vocês estavam falando das drogas, você tem as microdoses de drogas, né, que estão sendo aplicadas com algum sucesso, né?
Você tem o princípio ativo da maconha também, que está sendo aplicado, que está tendo algum sucesso aí nessa parte da psiquiatria. Canabidiol é para tudo, né, agora, né? Exato, exato. E eu tenho É. inclusive um amigo que está tá num processo de afasia e começou a usar o canabidiol agora. Afasia é o que mesmo? É da fala, né? É o É aquela distúrbio que o da Bruce fala. Willis teve, é aquela que o Bruce Willis teve, né? Que a pessoa vai perdendo, ela não consegue mais colocar em palavras, né, os Articular para as pensamentos. palavras, né? Exatamente. Hum, E tem também os chás, né? O Santo Daime, essas outras coisas, que são outros processos xamânicos também, né? é, Que estão levando a outros estados de consciência, né? Muito interessante. é. Esse chá já tem um tempo, né? O ayahuasca, né? Tem bastante, há muito tempo, Cogumelos tem muito também, tempo. né? Na verdade, tudo é há Cogumelos. muito tempo, né? Porque isso está tão ligado com as ancestralidades, né? Mas a medicina não, o mercado farmacêutico não deixa, né, as pesquisas avançarem, porque não é interessante, né, o tratamento natural com essas coisas, né? Por isso que fica sempre à margem, ficou sempre à margem, né? Com Uhum. o LSD lá atrás também aconteceu a mesma coisa, né? Então ficam tratamentos clandestinos, né? Agora o canabidiol tá forte porque assim tem todo É, um movimento mesmo, né? Da medicina a favor, né? Tanto aqui no Brasil como fora, né? eu nunca ouvi falar tanto em canabidiol quanto agora. É. Aqui no Assim, estado de São Paulo, não sei se vocês sabem, já foi autorizado, o governador autorizou, já foi liberado no SUS, tratamentos no SUS, com o em São canabidiol. Paulo, é? No Que bom. estado de São Paulo já foi liberado, agora em dezembro do ano passado. Beleza. Interessante, Muito bom, Aham, né? interessante. É um É. avanço, né? é, E Porque vocês as já viram pessoas que aquela. precisam estão precisando importar, né? É caríssimo para importar, né? Então, agora está começando esse movimento no Brasil, né? Aqui em São Paulo já liberou. tá, agora está se falando muito. Até uma parente de meu marido mandou para ele. É uma para massagem, né? Um creme de massagem à base de canabidiol, né? Uhum. É, não vi assim muito resultado, mas enfim, mas tem É se o problema que às vezes leva ao vício, né? Eu tenho uma amiga que ela e o marido começaram a fazer yoga há muitos anos atrás, lá por 70 e poucos. E daí eles se encantaram tanto que queriam se aproximar mais de Deus. E daí começaram a pesquisar cogumelos, porque foram atrás de toda essa corrente, né, que levaria para uma expansão de consciência, né? Aí começaram com LSD, daqui a pouco ele estava na cocaína e não saía mais. Morreu pobre, gastou todo o dinheiro nessas coisas. é Esse é o assim, problema. Às vezes acontece isso, né? é o que eu. Denise, Oi, meu amor. porque eu não sei, você ia falar uma coisa, eu falo depois. Não, pode falar. O seguinte, eu acho que eu mencionei aqui uma palestra que eu ouvi de dois cientistas dizendo que nós temos a essência das estrelas, de uma estrela, de Sim, 30 bilhões de anos. Imagina a nossa complexidade, né? Fala em dióxido de carbono, deve ser uma mínima coisa da estrela. E a nova ciência, uma das duas novas ciências do século XXI é a astrobiologia. Ai, que legal! é coisa, viu? Foi falado lá, e cosmologia, são essas duas novas ciências. Então, eu acho que tudo, isso daí diz tudo, quase tudo, né? Tem muita coisa para a gente desvendar, né? Que já estão aí e que a gente nunca teve assim conhecimento, né? Esse livro está abrindo muitas portas assim para a gente, né? Para mim, especialmente, eu vejo que Rosa, Ricardo, José, assim, tem mais uma visão sobre essas coisas né, que estão sendo relatadas aqui. Mas para mim não tem, assim, então é interessante ter
essa abertura disso daí, né? A gente saber é, como coisas, como a gente fala, dióxido de carbono, na minha cabeça se relaciona logo com poluição, né? E são coisas que o corpo da gente produz, né? E que essas reações químicas alteram a gente como um todo, né? E É, você vê como é que a própria respiração pode lhe levar a estados mentais, alterado né, consciente. alterados. É bem interessante. Esse livro É. realmente o nosso mestre foi bem sensível em recomendar o estudo desse livro, né? E generoso, porque não é Sim, religioso e não, ele. não, Oh, não é budismo, assim, foi uma coisa até que eu disse, bem, porque eu sou budista, né? Enfim, Claro, e o estudo do budismo é algo que realmente me interessa bastante, eu estudo muito, sempre estudei muito, mas você pega uma coisa e você não sabe nada sobre aquilo, assim, né? Então eu estou assim desvendando isso junto com vocês, assim, né? E fico feliz de ter, assim, vocês que têm mais conhecimento sobre essas questões, esclarecem, né? E para mim Chamando de maconheiro, né? como é que é? Tá me Chamou de chamando de maconheiro. né? História tem a história de Ai, maconheiro e tem a história de biologueiro também, porque a gente sabe que toda substância ela pode ser veneno e pode ser o remédio, né? Depende da É, dose. pode sim. ser, E depende pode Então, da ser. dose, é. você É. vê aí no caso aí do CO2, né, dióxido de carbono, Ah, ele é utilizado pelas plantas junto com a energia solar para devolver para a gente o ar puro, né? Em forma de O2, de oxigênio. Então você vê que nesse mundo que a gente vive, cara, nada é por acaso, tudo tem um motivo para Função, ser né? como é, né? Hum. Tudo tem uma função, tudo tem um seu lugar certinho de cada processo, de cada serviço da natureza. é. É Darwin na veia, né, gente? É, É Darwin direto, né? é Agora, da, se É. vocês querem uma série divertida, tem no Prime Video um com a Nicole Kidman, que é Hum, baseado num livro. Tem o livro e tem a série, né? Chama-se Nove qual? Desconhecidos. É como? sobre nove disco. Nove Desconhecidos, com a Ah, Nicole Kidman, na Prime Video. É baseado em um livro de uma australiana chamada Liane Moriarty, que é a história de uma guru chamada Masha, que é interpretada pela Nicole Ah, Kidman, né? Que recebe nove hóspedes no Tranquilium House, o nome de um resort, né? Um retiro fictício. E que eles buscam a cura para traumas, angústias pessoais, usando o LSD. Só ah, que não é uma coisa, nem aquela porra louquice, hippie, né? Nem aquela coisa careta contra. É muito equilibrada a série. Eu assisti toda ela. Ela é muito equilibrada e tem pontos de bom humor, tem pontos de reflexão, tem pontos de coisas que dão errado. É bem legal, bem legal. Uma série bem bacana essa. série inteligente, né? É É um, uma série docu... inteligente. É, é um documentário? Não. Não, não, não. É Ah, baseado num tá. livro de ficção Ah, e tá. é em cima desse livro. Muito bacana. É uma microsérie, na verdade, porque ela não foi. Aliás, até deixam aberto para uma continuação, para uma segunda temporada, mas não teve essa segunda temporada até agora. Mas essa primeira temporada tem artistas excelentes que fazem os personagens, os nove desconhecidos, e traz muita reflexão, traz muita coisa legal para estudar. E é uhum. Netflix também? Não, Prime Video. tá no Ah, Prime. Prime Video, tá. É. Obrigada. Podia repetir. Ok, gente. Tem alguém pedindo Diga. para repetir o nome. Alguém pediu para repetir o nome. Foi Lúcia, né, Lúcia? não. Ah, bom, a Não, outra. Lúcia Leitão. O nome da série. O nome O da nome da série, série é Galo. Nove Desconhecidos. Nove Desconhecidos. Nove Desconhecidos. Nove desconhecidos. Beleza. Isso, em português é isso. Ok, gente? Então Ok. vamos hoje finalizar nosso encontro.
dedicando os méritos da nossa prática. Tá todo mundo visualizando aí, né? Então vamos dedicar os méritos, né? Dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Três portas, corpo, fala e mente. Três reinos, desejo, forma, não forma. Três venenos, ódio, apego, ignorância. Três corpos, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros.